Cada vez mais processos nas empresas são digitais. Contratar, assinar documentos, validar identidades. Mas há uma condição para tudo isto funcionar: confiança. Saber quem está do outro lado, garantir que os dados são seguros e que aquilo que é feito online tem valor legal. É precisamente aqui que entram soluções como as da CIBS Multicert. Bem-vindos ao Fórum RH Talks, uma série de conversas com parceiros do Fórum RH 2026 sobre os temas que estão a marcar a gestão de pessoas. Eu sou Ana Rita Rebelo, jornalista e coordenadora editorial da RH Magazine, e estou à conversa com o Bruno Capelas, Sales Director da CIBS Multicert. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas comercial e de desenvolvimento de negócio, esteve sempre muito ligado à evolução da transformação digital nas organizações. Fora do contexto profissional, é alguém que valoriza muito o equilíbrio. Bruno, bem-vindo. Obrigado. Para quem ainda não conhece a CIBS Multicert, qual é hoje o vosso papel no apoio às organizações? Bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje a falar um pouco sobre aquilo que me pergunta mesmo, a importância da CIBS Multicert no papel do ecossistema empresarial. Ou seja, é algo que no passado se calhar era muito complexo esta avaliação. O que é que uma empresa, uma entidade como a Multicert pode fazer? É uma entidade que garante a identidade digital das organizações, olha muito para o contexto da tecnologia, muito para o contexto do comportamento das pessoas e muito para o contexto para apoiar as organizações a fazer uma transformação digital segura, garantindo sempre a fiabilidade da informação que essas empresas pretendem que chegar ao nível de confiança das organizações. Hoje uma organização que não tem os mínimos de cumprimento do ponto de vista não só cada vez mais importância do ponto de vista legal, mas que garantam a fiabilidade da informação é de facto um pilar importantíssimo na oferta que a Multicert tem hoje. Muito bem. Com a digitalização do trabalho, o tema da identidade digital ganhou peso. Na prática, pergunto-lhe o que é que mudou para as empresas? Bom, hoje o contexto da identidade digital tem um papel importantíssimo quando uma empresa ainda não tem os seus processos desmaterializados. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que uma empresa, em uma jornada de evolução do seu negócio, enquanto ainda tem processos manuais que obriga as empresas a terem um nível de exposição mais crítica do ponto de vista de segurança de informação, acaba por ser um desafio muito, muito relevante. E, obviamente, toda a questão de eu certificar que a informação é credível e, no fim do dia, as normativas que acontecem, que estão hoje em vigor para as empresas, vão acelerar muito esta componente da identidade e vão obrigar muitas empresas a conseguirem acelerar os seus modelos, obviamente, acima de tudo, protegerem os seus negócios. Certo. Este tema de que falamos é um tema crítico. Onde é que as organizações continuam mais expostas? Continuam expostas por processos manuais, ou seja, ainda existe muito papel nas empresas, existem processos que as empresas não olharam com a devido rigor e acaba por esse processo de processo manual ser pesado, acaba por criar fricção nas organizações do ponto de vista humano, porque as pessoas acham que deviam ter mais celeridade naquilo que lhes é exigido do ponto de vista de serviço e, obviamente, depois esses processos manuais acabam por criar problemas organizacionais. E isso, o desejo de uma organização é sempre como é que eu olho para este processo manual e como é que eu vou desmaterializar este processo sem impactar a organização, mas como é que de uma forma ágil eu consigo evoluir, porque é isso tudo todos nós queremos, ter mais qualidade daquilo que fazemos, podemos olhar com responsabilidade a informação que gerimos das nossas organizações e como é que os stakeholders da empresa também olham, desde o board, a gestão de recursos humanos que falámos muito hoje no fórum, e como é que as pessoas têm essa responsabilidade também de conseguir entregar o que a empresa lhe pede. Bruno, pergunto-lhe também o que distingue uma abordagem mais madura à gestão da identidade digital. Bom, é uma excelente pergunta porque claramente a segurança, o compliance das organizações e a experiência do utilizador estão interligadas hoje, cada vez mais. Como tinha referido anteriormente, se eu tiver uma aplicação, um serviço, uma assinatura digital qualificada, um workflow de aprovações em que eu preciso que o meu administrador assine rapidamente um documento, obviamente sempre cumprindo requisitos legais daquilo que de facto estamos a fazer. Se essa experiência for negativa,
não é um global, não é um componente global importante para a empresa e acaba por se tornar a empresa pouco evoluída. Portanto, estes 3 componentes são cruciais para o desenvolvimento da organização. E olhando para os próximos anos, o que é que vai mudar mais nesta área e ainda está a ser subvalorizado? É uma excelente pergunta. Já se fala há muito tempo no contexto da cibersegurança, na matriz no contexto da Zero Trust. Zero Trust significa que é implícito que eu não confie nem no acesso que está a ser feito à minha empresa, nem nas pessoas, nem nas aplicações, nem na rede. E hoje, cada vez mais, antes, esta questão do Zero Trust, mapear com a tecnologia, era a baseline da cibersegurança. Hoje, nos recursos humanos, o Zero Trust também é a forma como eu interajo com a minha empresa. A identidade que eu tenho em relação à minha empresa está cada vez mais interligado. E este é um ponto que as empresas ainda não estão a olhar com atenção. Deviam dar mais atenção a ouvir muito os CISOs, que têm um nível de experiência não só tecnológica, mas de muita experiência de desafios que têm diariamente, mas deviam olhar mesmo para esta componente do Zero Trust de uma forma muito, muito ativa. E também, obviamente, a componente de ser legal, a certificação, vai ser exigido que as empresas assinem de uma forma formal, legal, com plataformas que sejam credenciadas e certificadas para tal, como é o caso da Multicert, e outras organizações também o fazem, obviamente, mas, obviamente, é nesse contexto que nós estamos focados a. Okay? Muito bem. Para terminarmos, pergunto então, o que é que espera desta edição do Fórum RH, o pretexto que aqui nos traz? Bom, já na sessão de manhã que tive a oportunidade de participar, o feedback é uma questão de consciencialização e criar diálogo entre os recursos humanos, a cibersegurança, as organizações, o board das empresas, criar este diálogo tripartido é de facto o ponto crucial para um próximo passo. Ou seja, o futuro tem que ser muito nesta baseline. As pessoas hoje têm muito pouco tempo para tomar decisões, as decisões são cada vez mais apertadas em pressão de entrega de resultados operacionais e, obviamente, toda esta componente depois fica esquecida quando não há esta ligação entre recursos humanos, entre a importância da segurança de informação e da identidade digital e como é que os boards das empresas vão olhar isto como uma forma muito positiva. Essa é, portanto, a mensagem que fica. Sem dúvida. Muito bem. Terminamos assim a nossa conversa, Bruno. Muito Obrigado. Obrigada. No fundo, fica a ideia de que quanto mais digital é o contexto, mais estrutural se torna a confiança. Este foi mais um Fórum RH Talks. Acompanhe a RH Magazine nas redes sociais e subscreva a nossa newsletter semanal. Convido também a ficar atento a todas as novidades do ecossistema IRH. Eu sou a Ana Rita Rebelo e encontramos-nos numa próxima conversa.